aqui hoje conosco, aqui na Semana da Seguridade Social 2024, em nome do nosso secretário-geral, o Álvaro Belarca Hernandes. Também gostaríamos de cumprimentar a todos vocês e parabenizar também a todos por estarem aqui. E também aqui sabemos que temos que seguir com as nossas atividades. Também gostaria de agradecer especificamente também o Rubem Qualquemojo, diretor-geral também da Supervisão da Seguridade Social, em curto prazo, também no estado de Bolívia. O senhor Fleming, coordenador de conhecimento de sócios e a iniciativa da União Europeia para a Proteção Social, o Trabalho e o Emprego, que também nos tem acompanhado de forma presencial, também aqui na sede desta conferência, nesta jornada, neste dia. Também gostaria de parabenizar o Jorge Ângelo, que faz parte da Associação dos Organismos para Idosos, quem é presidente da Comissão Americana dos Idosos. Também gostaríamos de agradecer pelos seus compromissos, também que fazem parte do painel que temos hoje. Também o secretário Ângelo, também como parte dessa comissão, como parte desses trabalhos que fazemos e também desenvolvemos. Também gostaríamos de agradecer às pessoas especialistas que estão hoje conosco, o senhor Simão Ceceni, da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a Mônica Ibarra e o senhor Juan Carlos Babucci, aos assessores e as pessoas especialistas da AMAOT, quem está que fazem parte também desta conferência hoje, também a auditora interna, a senhora Saucedo, o senhor Francisco Henrique Pérez Hernández, do Instituto de Seguridade e Serviços Sociais dos Trabalhadores do Estado. Os dois desde o México estão hoje conosco. Temos também a Maria del Carmen Troche, do Banco de Previsão Social de Uruguai, e o doutor Alberto Ernesto Hernández, do Ministério de Saúde Pública de Cuba, que está hoje conosco também, aqui desde essa maravilhosa ilha. Nesses dias também temos trabalhado, temos tido vários tópicos, painéis, que também têm realmente gerado muito interesse e que ainda vão gerar interesse para aqueles que trabalhamos na Seguridade Social. Estamos trabalhando também sobre painéis em matéria de investimentos, mudança climática. Também temos falado sobre a educação empresarial, os patamares de proteção e os diferentes eh, hipóteses também que vamos encarar nesta área. Também hoje estamos aqui para refletir sobre o que a nossa sociedade tem que considerar no momento de ter populações de maioridade. Também sabemos que essas transições epidemiológicas também nos levam a mudar o olhar que temos sobre essas doenças e também vão nos levar a refletir sobre as mudanças econômicas, sociais, comunitárias e familiares que temos que considerar perante as populações que vivem também assim. O painel também é uma oportunidade também para identificar diferentes alternativas que poderíamos considerar. Também gostaria de desejar aí um dia maravilhoso de trabalho, também para ter excelentes conversas. E agora gostaria de passar a palavra para o senhor Jorge D'Angelo, quem vai dar as boas-vindas aqui a este painel de envelhecimento, desafios, tendências e diferentes aproximações. Por favor, senhor Jorge D'Angelo, muito obrigado. Bom dia, boa tarde a todos vocês. Obrigado por estarem hoje conosco. Gostaria também aqui começar a falar para todos vocês que estão aí na sede da CIS. Também gostaria de parabenizar e cumprimentar o doutor Álvaro Velarca, que é o secretário-geral. Agradeço demais o seu apoio. Claro, além do pessoal que trabalha no secretariado-geral, sem o seu apoio não teria ser possível realmente termos essa sessão que temos hoje. E também gostaria aqui de falar sobre o fato que faz parte também do trabalho da comissão do idoso. Temos também trabalhado desde o ano passado, conjuntamente com os especialistas do Secretariado-Geral, para desenvolver a base desta conversa, que normalmente é dividida em duas partes. A primeira parte que vai ser também uma
palestra de uma especialista que vai falar sobre os aspectos gerais também do envelhecimento também da população no mundo, na América. E uma segunda parte também que decidimos fazê-la como parte de também aí uma conversa com especialistas, como uma forma muito mais próxima para abordar estes tópicos através de várias questões que são retoras também para que possamos seguir com estes tópicos e que realmente seja de utilidade para todos nós que estamos participando hoje desta sessão. Na verdade, também isso, como já falou a Luz no passado, todas as atividades da CIS, também por causa da Semana da Seguridade Social, e realmente uma grande honra para nós fazer parte desta palestra, desta conversa, e também gostaria aqui de passar aqui o microfone para o senhor Simone Setime, que é o diretor. Eu vou apresentá-lo, é o diretor de CELADE, que é a Unidade de População Econômica para a América Latina e o Caribe das Nações Unidas, o CEPAL, que também tem grande experiência, ele muita experiência do envelhecimento da população idosa internacional e no estudo das políticas e dos programas de proteção social, a redução da pobreza. Ele é bacharelado de forma honorífica da Universidade da Florência com uma tese em demografia sobre o censo da população idosa em 1991. O senhor Cecchini também tem um mestrado em Economia Nacional da George Washington University, em Washington, D.C., e também da Universidade Católica do Chile. Também gostaríamos simplesmente de agradecer a todos vocês por estarem hoje conosco e gostaríamos de também passar aqui o microfone para o senhor Ezetim. Eu que agradeço também, senhor D'Angelo. Eu gostaria de cumprimentar a todos vocês, a doutora Cardona. Também gostaria de agradecer a CIS pelo convite, também por ter compartilhado aqui na Semana da Seguridade Social. E aqui o que gostaria de falar é sobre esse panorama, essa visão geral sobre um relatório que foi redigido desde a CEPAL no quadro da Conferência Intergovernamental sobre Envelhecimento e Direitos da Pessoa Idosa na América Latina e no Caribe, para a qual na CEPAL somos o secretário técnico, e também para uma conferência intergovernamental que tem reuniões a cada 5 anos. A última reunião foi aqui em Santiago, no fim de 2022. Atualmente, a conferência é presidida pelo governo de Chile. E aqui também para compartilhar os países, um olhar muito mais amplo do envelhecimento. Aqui gostaria de pedir, por favor, que consigam ver a minha apresentação, por favor. Então, aqui fizemos aqui esta preparação deste relatório para acompanhar esse instrumento internacional. É um acordo internacional que existe há muitos anos, em 2002, o Plano de Ação Internacional de Madrid sobre o envelhecimento, que é chamado no quadro das Nações Unidas e que está propondo um olhar bem radical de mudança, e também vai nos realmente convidar também a olhar para o envelhecimento, também para o apoio para a sociedade e uma possibilidade também de gerar ou criar uma sociedade para toda essa cidade desde o olhar do envelhecimento e com a participação dos diferentes setores, as pessoas idosas, e não apenas falar do envelhecimento como um problema, como um desafio, mas também como uma oportunidade que também temos também para realmente parabenizar todos vocês pelos diferentes sucessos. Então, aqui este relatório também está baseado em dados oficiais, relatórios que os países também já têm redigido nesse sentido. E também temos salientado o fato que também tivemos nas políticas públicas alguns avanços, leis, padrões, programas, estratégias. Mesmo se também aqui temos essa temporalidade, também estamos salientando que a pandemia foi uma questão que também atingiu muitas pessoas, especificamente os idosos, tanto pela questão da mortalidade quanto pelo isolamento
também por problemas de saúde mental, de tal forma que também afetou as suas condições de vida. Primeiramente, gostaria de falar, no geral, sobre a questão demográfica, e aqui vamos falar sobre o longo prazo, que vai de 1950 a 2100, sobre a porcentagem de pessoas idosas. Temos aí uma linha vermelha para toda a América Latina e para o Caribe. E também em 1950 também temos aproximadamente temos aqui o mesmo nível que temos atualmente. Temos o 14% da população, que é quase 95 milhões de pessoas idosas, e isso também fica na média, uma porcentagem da média no mundo. No 2050, um quarto da população vai ter mais de 50 anos. Então, aqui também, 2100, também temos 78%. E como as outras curvas que também vão representar as outras regiões do mundo, nós vamos estar no mesmo nível que a Europa, esse longo prazo de 150 anos. Também vamos passar também para que aqui sejamos um pouco mais similares à África e à Europa. Então, aqui temos que salientar que não é apenas uma questão de longo prazo, mas também, como vamos ver aqui, estamos falando de 26 anos mais. Hoje vamos também ter muitos mais idosos na nossa sociedade. Aqui por trás temos também a rede mundial, que é a principal variável demográfica, que também vai dar uma explanação também para a população. E aqui vamos salientar mais outro indicador também importante, que sim é um desses indicadores que, além da pandemia, é uma dessas tendências que tem que ser comemorada e que essa tendência de quanto tem sido prolongada essa esperança de vida também para os dois gêneros. Em 1950, uma pessoa da América Latina, na meia, teve essa esperança de viver pelo menos 49 anos. E em 2019 também já atingimos 75 anos. Infelizmente, a pandemia afetou a América Latina, o Caribe, mais do que outras regiões do mundo. Perdimos 2,9 anos de vida. E mesmo também tivemos uma diminuição, mas agora já temos tido uma recuperação no ano 2024, então estamos estimando uma esperança de vida para 74 e para o 2050, 80,6, uma tendência positiva. Também temos que, mesmo se tivermos essa grande crise, mesmo temos bons indicadores para também comemorar. Temos então esse indicador da esperança de vida, porque nos nossos países da região temos que a esperança de vida também é muito baixa em comparação com os países mais avançados da região. Então, também mais outra coisa que gostaria de salientar aqui na área do envelhecimento é que também temos o que chamamos de fenômenos de envelhecimento do envelhecimento. O que é isso? Ou seja, que no grupo, esse grande grupo de idades, 60 e mais, na realidade, o grupo de idade que cresce mais é aquele de 80 e mais. Aqui temos o gráfico, temos aí uma curva vermelha entre 50 e 2060, e depois passamos de ser menos do 10%, as pessoas de menos de 80 e mais, e passam a ser também o grupo que faz parte desse óbito. Então, o grupo que ainda vai crescer mais, que já cresceu mais, além daquele que temos de 75, 79, isso tem implicações muito fortes para as políticas públicas, porque também temos mais anos de vida, temos mais pessoas de uma idade idosa. E aqui temos também outros tópicos relativos à dependência da pessoa no momento que já sabemos que temos uma maioridade, por quanto a estrutura a nossa demografia. Se em 1950 falavam também de Irão, de outras populações, porque, claro, também tivemos grupos maiores de idade, então a pirâmide simplesmente aumentava, irá cada vez maior. Aqui, atualmente, também temos que a base da pirâmide está constituída por grupos de idade 20 a 24 anos. A partir daí, claro, também temos grupos aí menos marcados, temos aí essa pirâmide, e na atualidade os sucessos mais importantes são dos jovens, e aqui, para o 2100, também a base da pirâmide também aqui é 65, 69, e temos também uma pirâmide que está
invertida também. Temos um gráfico que está apresentando como vai ser a situação depois. Aqui também falamos que atualmente, também na América e no Caribe, temos uma sociedade que é adulta, que é jovem, até 2021. O grupo era maior em número, antes era 19 anos, isso já mudou. Até 2043, temos um grupo que antes era mais importante demograficamente falando, e agora também já vamos mudar, depois de passar de 45 a 49, e em 2053, o grupo de 60 anos e mais vai ser o grupo de idade mais importante, e, portanto, aí vamos falar de uma sociedade mais envelhecida, e uma questão que temos que considerar também para planejar em médio e longo prazo essa política de trabalho, saúde, educação, proteção social. E, portanto, também aqui vamos ter a região como um conjunto, mas também vocês sabem que os países estão em diferentes etapas da transição demográfica e, como tal, mais esse pontinho que tem lá à esquerda são aqueles países que nós classificamos nos diferentes grupos de transição demográfica. À esquerda, acima, temos também aí um pontinho vermelho, Haiti, que apenas está começando com essa transição demográfica, pois ainda tem uma porcentagem baixa também de uma população, também que tem, aqui temos crianças também, e à direita temos também em verde, temos aí na Cuba, temos um país de também mais de 20%, também 2,5 também temos aí uma variedade. Então, mais outra forma é essa heterogeneidade também da transição demográfica, do envelhecimento, e é também ver aqui o grupo de 60 anos e mais é maior em número ou igual à população de 0 a 15 anos. E aqui é o país onde aconteceu, do Uruguai 2019, e depois também isso vai acontecer em todos os países, de uma etapa inicial, de transição também, e que vai ser depois também de 2070. Então, vamos falar um pouco aqui dos diferentes hábitos que temos, onde obviamente também aqui sabemos que o envelhecimento vai atingir, também temos a proteção social, temos aqui a questão desta semana, como vocês já sabem, são grandes diferenças também no acesso. Por exemplo, temos aí a pessoa também mais pobre vai ter esse acesso, e essa cobertura também contributiva, não contributiva, são dados que não são tão recentes, 2020, a linha vermelha, também verde 2019, e no geral, a população maior de 65 anos tem uma cobertura do 74% de proteção social, mais um 54% também por pensão contributiva, não contributiva também. Então, claro, também é importante também salientar essas diferenças. Também temos que a diferença por gênero, por áreas, mesmo se quando falamos sobre contributiva e não contributiva, a diferença também não é tão maior. Temos que a pensão não contributiva, que está presente também no 25, pode ser a região que tem contribuído muito também a encerrar brechas de desigualdade, cobertura para as mulheres, que no passado não tiveram aí no mercado laboral, de trabalho, ou também para a área rural. E sem falar sobre o fato que sabíamos que era também um vazio na cobertura para os países para os quais temos feito o cálculo da pensão durante o ano da pandemia 2020, na pobreza, que também tem sido clara. Claro, também já mitigamos essas pensões também, um aumento de 35 pontos também percentuais da pobreza, e também da pobreza extrema entre as pessoas maiores. Então, são instrumentos fundamentais.
e então também temos esse 73% de cobertura. Temos uma grande diferença também entre os países, mesmo sendo México, também em forma regional, também temos maior cobertura, também contributiva, não contributiva, Argentina, Brasil, Chile, Uruguai, América Central. Também no Caribe, na Dominicana, tem uma baixa cobertura. Em países como hoje temos como Haiti, que é praticamente nulo, e temos então essa cobertura. E não apenas vamos falar aqui da cobertura. Quando falamos de pensões, também temos que pensar na cobertura e em insuficiência. Se o valor que é recebido realmente vai permitir também uma vida digna. E temos aqui também esse indicador, que é chamado de porcentagem de população que recebe também pensões insuficientes, ou que não recebem atenção, e se a recebem, qual é o valor que é menor à linha de pobreza. Infelizmente, temos o 40% das pessoas idosas de mais de 65 anos vão receber uma pensão que não é suficiente, com grandes diferenças entre os países da América Central, na Honduras, no Salvador, também é muito alto, também países que têm uma cobertura alta, como a Bolívia, também tem uma suficiência alta, também está vinculado também a esse tipo de pessoas não contributivas, e outros países que têm uma baixa porcentagem de insuficiência, como o Brasil, Chile e Uruguai. Também vamos salientar aqui que no momento mais difícil da pandemia, também os países, felizmente, também sabemos que eles também nos informaram das suas ações de política pública, salientaram também toda a experiência, todo tipo de investimentos também eh, econômicos que fizeram, e também fizeram um momento também desse tipo de investimento social. À direita temos as sub-regiões da América Latina e do Caribe entre 2019 e 2020, e também temos essa despesa também na proteção social na América Latina, por exemplo, também passou de 4,2 a 5,9%. Também tivemos um ajuste que foi feito também, fizemos uma redução na porcentagem, e assim ficou níveis mais específicos, e temos também esse nível também que foi necessário também para fazer também de alguma forma encarar a crise. Agora que falamos também aí das pensões, também é muito importante falar sobre a questão do trabalho. A mensagem que estávamos comunicando na CEPAL para as pessoas idosas, também termos ativos no mercado do trabalho, e também teria que ser uma opção desejável, se assim for o caso, e não uma obrigação, se realmente gostaríamos de ter uma aposentadoria. eh, Infelizmente, também observamos que temos uma forte correlação entre também a taxa de ocupação e também a insuficiência também. Também sabemos que é mais baixa do que a insuficiência dessa aposentadoria, dessa pensão. Então, também vai ter, claro, uma taxa de ocupação muito maior com homens e mulheres. Então, vai ser muito maior a necessidade que vai levar essa pessoa idosa que fique ainda integrada no mercado laboral. Então, realmente que precise, o que gosta de fazer. Então, também vamos salientar que, infelizmente, existem eh, muita discriminação etária, idadismo. Então as pessoas também que estão no mercado laboral, claro, vão encarar esse tipo de preconceitos e mesmo muitas questões que foram eh, empeoradas durante a pandemia, porque as pessoas nem podiam sair de casa, e também por causa disso eles estavam encarando todo tipo de desigualdade. E então, mais como já falamos, então, além desse idadismo no mercado laboral, já alguns países também têm feito alteração a essas leis também para eliminar esse tipo de situações. Alguns países como o Chile que também já simplesmente retirou esse tipo de critérios para as questões de idade. Mas também sabemos que quando uma idosa
que é experiente, que tem essa capacidade de trabalhar. Sabemos que muitas vezes é muito difícil por uma questão não de capacidade, mas de discriminação. Um outro tópico importante que eu já revisei com esse olhar de envelhecimento e os desafios para os idosos é o tema da inclusão no mundo digital. Aí a gente observa nesses gráficos, por exemplo, a diferença, segundo a idade, o acesso à internet, o acesso ao uso dos computadores, também que conforme aumenta a idade, diminui de forma significativa e também entre as pessoas que utilizam a tecnologia. Quando consideramos a idade, aí observamos que as pessoas idosas não conseguiram ainda não utilizam tudo o que essa tecnologia oferece, por exemplo, os aplicativos de transporte, videochamadas, compras online, uso de delivery. Então, aí destacamos a importância de promover a inclusão e também de oferecer treinamento, capacitação para que os idosos possam participar do mundo digital. Outro grande tema é, claro, aquele ligado com o tema de pensão, sobretudo na questão da saúde. Os países destacam o avanço na área de prevenção de doenças, também atendimento primário, também o tema de atendimento o atendimento especializado, a reabilitação, o atendimento paliativo, serviços de curação. Então, de forma geral, o relatório nacional destaca que as pessoas idosas até a pandemia tinham observado uma melhora na condição de vida e de saúde, que isso está associado com um indicador objetivo, que é o aumento da esperança de vida, que isso, ainda com os problemas que existem no sistema de saúde, conseguimos melhorar um pouco mais, claro, a base não é uniforme entre os países, nem entre os territórios dentro dos países. E um grande desafio, sobretudo, é destacado o tema das doenças não transmissíveis, ainda que a Covid foi um lembrete da importância, também observamos um aumento das doenças não transmissíveis para as pessoas idosas, que são a primeira causa de morte, depois das doenças transmissíveis e os acidentes. Então, aqui temos um gráfico que apresenta, dentro do grupo etário de 60 e mais, quais são as principais causas de anos com discapacidade. Aqui temos aqui a diabetes, que é uma doença não transmissível que aparece no primeiro lugar, ainda que a idade é muito avançada, temos a doença de Alzheimer e outros problemas de saúde mental. Então, essas são questões fundamentais para entender quais são as ações que devemos realizar para melhorar a saúde dos idosos. E aqui também outro tópico importante é o plano de ação de Madrid. Então, aqui é a questão dos entornos onde as pessoas idosas vivem, a sua participação. Então, isso está relacionado com políticas bem específicas, políticas urbanas de moradia, o acesso à moradia para os idosos, o acesso aos serviços básicos, por exemplo, água, que muitos deles são universais, como água, infraestrutura, mas também a possibilidade dos países de criar ações específicas para o acesso às moradias das pessoas idosas e também promover o acesso para a moradia própria e como adaptá-la para as condições de saúde, melhorar os espaços públicos, adaptar o mobiliário urbano. Então, fazer com que as cidades possam ser adequadas para todos quando os idosos conseguem
estar na cidade, então isso será acessível para todos, também a modernização do transporte, e também temos, é muito importante o tema da justiça, de conhecer e proteger o direito de acesso por parte das pessoas idosas. E um outro tema que não é muito inovador, mas que é necessário colocá-lo no centro da conversa é o tema dos cuidados, o envelhecimento, como eu mencionei, além do envelhecimento, a taxa de dependência funcional aumenta, e então aumenta a necessidade de cuidados, e durante a pandemia observamos essa questão do cuidado como um elemento chave para promover uma sociedade de cuidado. Geralmente, o papel que tem desenvolvido as mulheres. Aqui aparece um gráfico desse trabalho não remunerado, segundo o gênero. Então, aqui o que as mulheres fazem é muito mais em comparação dos homens, por isso a gente fala de equidade na sociedade com corresponsabilidade, que também entre os homens e as mulheres possa existir, além o apoio do Estado. Então, por isso falamos de criar um sistema integral de cuidado, quando você deixa todo esse peso de cuidado para as famílias, então isso cai nas costas das mulheres, porque muitas das vezes as idosas também fazem muitas tarefas de cuidado. Aí, relacionado com o envelhecimento, dois temas chave são o cuidado em longo prazo e os cuidados paliativos. Os cuidados em longo prazo são para aquelas pessoas que já têm um grau alto de dependência funcional, que precisam de alguém para apoiá-las, para o deslocamento, para tomar o banho, para comer. Então, tem um custo muito alto, um trabalho intenso para aquele que recebe e também para aquele que dá esse cuidado, e que também já é um problema das políticas públicas e que devemos colocá-lo no centro do debate, da discussão, porque em 2050 a projeção é que o total da população da região terá alguma dependência funcional. E também temos o tema dos cuidados paliativos para as pessoas que enfrentam doenças graves, todos os cuidados para a prevenção. E também aqui queremos fazer um chamado para que isso seja uma especialidade médica e que seja promovido também fora do hospital. Também existem aqui países, olhem, países como o Uruguai, que tem um avanço maior desse cuidado paliativo, mas em muitos dos países os níveis ainda são muito baixos sobre essa questão de cuidados paliativos. Então, a mensagem desse relatório é avançar e, de fato, o que eu mencionei, que temos a Declaração de Santiago centrada no tema de cuidado, que fala que devemos avançar com políticas, programas sobre o cuidado, também criar leis para proteger os direitos dos trabalhadores de cuidado, também fornecer capacitação, treinamento para a área de cuidado e, finalmente, desculpem pela demora, mas esse é o último slide, as conclusões. Então, o tema do envelhecimento, devemos continuar trabalhando para que fique nas agendas do governo. Já revisamos os dados demográficos, essa é uma justificativa para levar a sério, tanto por parte da legislação e do fortalecimento das instituições, o tema. E também a mensagem, claro, universalizar, avançar na universalização das políticas públicas de proteção social, saúde, cuidado, mas também para ver outros âmbitos em que as pessoas idosas precisam de apoio e, e fechar essa brecha digital e essa questão dos serviços básicos. Então, superar a discriminação por conta da idade no mercado de trabalho e, claro, ainda é necessário de contar com melhores informações, porque devemos classificar segundo a idade, preferência, morbilidade, condições. Então, finalmente, isto com a participação
dos idosos, o desenvolvimento das políticas públicas visto como uma questão compartilhada, então, nesse sentido, que poderia dar melhores resultados. Então, eu só gostaria de agradecer a atenção e desculpem pela demora. Muito obrigado, doutor. A apresentação foi muito didática. Claro, não se preocupe com o tempo. Não foi muito tempo que você demorou. E, bem, gostaríamos de agradecer e realmente você demonstra com essa apresentação os grandes desafios que a gente tem na frente com o tema do envelhecimento. E, bem, agora para refletir sobre isso, vamos iniciar com a segunda parte desta reunião, que é a reflexão para ver o que a gente pode fazer com esta realidade. Eu vou apresentar a senhora Mônica Ibarra, que é formada em psicologia, com mestrado em estudo de família na Universidade Nacional de San Martín. Ela é especialista em desenho e gestão de programas de saúde para os idosos da UPS. Tem muita experiência nos temas de gestão gerontológica, social e comunitária e interregional em nível nacional na República Dominicana. Ela é chefe de departamento do Instituto Nacional de Serviço Social para Aposentados, conhecido como PAMI, e é responsável pela gestão de desenvolvimento do programa de saúde para a população de idosos na parte socioafetiva com diferentes atividades. Também devo mencionar que é a coordenadora acadêmica. Então, oi, Mônica, te passo a palavra. Muito obrigada, Jorge. Saudações para toda a nossa audiência. É uma honra compartilhar esse espaço com pessoas especialistas de Uruguai, Argentina, Cuba, Chile, México. Então, nesse diálogo desde a Argentina, temos o senhor Juan Carlos, que tem uma trajetória importante, que tem trabalhado com diferentes cargos, entre os quais temos o secretário de Seguridade Social no Ministério da Argentina. Também trabalha como presidente do diretório da Caixa de Subsídios Familiares para os empregados de comércio e serviços, e o senhor Paulucci foi professor do Centro Interamericano de Estudos da Seguridade Social, a CIES, no México, na cidade do México, desde 2008. Instituição que chamou uma das salas em... O senhor Paulucci recebeu o prêmio Dr. Guillermo Cabañeles, que é otorgado pela Associação Interamericana de Juristas de Direito de Trabalho e Seguridade Social, o prêmio Mariano Moreno, otorgado pelos círculos de jornalistas do leste de Buenos Aires, e prêmio Guggenheim Time pelo trabalho em favor da cultura cidadã do Partido de União na província de Buenos Aires. Também temos, desde México, a ministra Letícia Felicidade, que tem uma formação em contabilidade pela Universidade Autônoma de Zacatecas e um mestrado em administração com especialidade em finanças no Instituto Mexicano Autônomo de... Ela está estudando um doutorado em Ciências e Humanidades na Universidade Autônoma do México e também na Universidade Autônoma, e é autora interna na Universidade Nacional Autônoma do México. Ela é docente na Academia Mexicana de Seguridade Social, e também desde o México temos
o mestre Francisco Henrique Pérez Hernández, de Villahermosa, Tabasco, formado em Direito e mestre em Administração Pública pela Universidade del Valle de México. Desde 2004, desempenhou diferentes cargos da administração pública estadual e federal, destacando a direção de bem-estar social na Caixa de Previsão Social da Polícia Auxiliar da Cidade de México, gerente regional na Zona Centro de Telecomunicação de México, que atualmente ele trabalha como subdiretor de Serviços Sociais e Culturais do Instituto de Seguridade e Serviços Sociais dos Trabalhadores do Estado. Também temos a Maria del Carmen Troche, quem é formada em Trabalho Social pela Universidade da República do Uruguai, mestrado em Direção e Gestão de Bem-Estar Social e Serviços Sociais pela Universidade de Alcalá e UIS, na Espanha. Desde 1991, ela tem funções no setor de serviço social do Banco de Previsão Social, na área de envelhecimento e velhice dos programas sociais. Atualmente, ela trabalha com funções como gerente da área de benefícios sociais, desenhando, planejando e implementando as pautas técnicas de atuação nos programas sociais no âmbito nacional e com a gestão e monitoramento dos programas sociais ligados com o fortalecimento da sociedade civil organizada e também nas soluções para pessoas idosas. Desde Cuba temos o Dr. Alberto Ernesto Fernandes, quem é especialista de primeiro grau de medicina, tem um mestrado em gerontologia da Universidade Autônoma de Madrid, tem uma especialização em gerência para pessoas idosas pela OPS e OMS e um curso em gerontologia e geriatria e também em administração pública. É membro da Sociedade Cubana de Medicina Geral Integral e da Sociedade Cubana de Gerontologia e Geriatria da Cuba desde 1996. Assumiu a responsabilidade do Programa dos Idosos na Direção Provincial de Saúde da Havana e desde 2006 assume o Departamento de Idosos, Assistência Social e Saúde Mental do Ministério de Saúde de Cuba, que é a função atual. Agradecemos a todos e todas os participantes. Esta parte da conversa está organizada em 3 partes. Em cada uma das partes poderão participar, no primeiro lugar, até 3 pessoas por um lapso de 2 minutos. Eu irei avisando sobre o tempo para poder agilizar o desenvolvimento e também poderão participar para fazer algum comentário. E depois da primeira parte, passaremos a responder a primeira pergunta e aí teremos esse diálogo. Então, para iniciar com essa dinâmica de trabalho, que é muito enriquecedora para a reflexão e a participação, sobretudo essa produção coletiva tão interessante que temos hoje. Vamos começar com a primeira pergunta. Qual é a abordagem disponível para a análise da longevidade? Eu vou passar o microfone para os nossos especialistas. Então, vou falar a ordem de participação conforme vocês solicitem a palavra. Então, teremos participações de 2 minutos e esperamos que possamos fazer essa troca de ideias. Então, quem gostaria de iniciar? Dr. Paulucci, por gentileza. Passamos a palavra para o Dr. Paulucci. Muito obrigado. Eu gostaria de falar que, naturalmente, esse tema que a gente revisa hoje faz parte do campo da seguridade social. Quer dizer, a gente precisa enfrentar também isso dentro do regime da seguridade social, que, segundo meu critério, é uma atividade que protege
os homens antes de nascer e até depois da morte. Eu falo isso porque existe esse plano justamente materno-infantil que muitos países têm, e depois da morte, porque protege as famílias depois da morte com o regime de pensão. Então, quer dizer, esse tema hoje é, está dentro desse campo, esse campo da seguridade social. E eu gostaria de falar isso e destacar isso, porque eu acho que é importante levar em consideração que quando os benefícios oferecidos pela seguridade social são suficientes para proteger as pessoas idosas e também, ao mesmo tempo, quando os benefícios que recebe desde antes de nascer na vida, então, quando é suficiente para a prevenção de problemas que poderiam surgir depois. Então, nesse sentido, eu acho que é importante ver esse sistema de aposentadoria e pensões que está relacionado com isso e também o regime que poderia existir para preservar a saúde dos idosos e também levando em consideração as diferentes circunstâncias econômicas que tem as pessoas com mais idade, também as dificuldades que existem na sociedade e que podemos ver no dia a dia para que justamente os idosos sejam escutados quando é necessário levar a sua opinião. Muito obrigada, doutor Paulucci. É muito interessante pensar nisso, na seguridade social, a prevenção de problemas e analisar os detalhes deste regime de pensões. A doutora Letícia queria participar. Por gentileza, doutora. Minha opinião tem como ponto de partida de que a longevidade é um mito, conforme mencionou o Dr. Cecchini. A idade irá aumentando e a porcentagem de população aumentará. E por isso é necessário realizar uma análise interdisciplinar com esse enfoque de sistemas. E na minha opinião, o envelhecimento, a velhice, tudo que está ligado com a saúde e a qualidade de vida, mas que o envelhecimento inicia no momento de nascer e é um processo durante a vida toda, e a velhice é um estado, é um ponto de chegada próximo do fim da vida, e que, segundo as normatividades que existem, é considerado a partir dos 65, 70 anos. Baseada nisto, eu diria que falar de envelhecimento, de velhice, de saúde, qualidade de vida, implica uma análise sistêmica do ser humano, desde essa dimensão biológica, a dimensão psicológica e a dimensão social. Nesta dimensão social, incluindo o elemento econômico, o elemento político e o elemento cultural. Por outro lado, se a gente busca desenvolver indicadores de bem-estar de vida, de qualidade de vida, é necessário contar com uma perspectiva holística do envelhecimento e a velhice. Isso implica uma abordagem interdisciplinar da saúde física, mental, emocional e social do ser humano. Eu diria que chegar na velhice sem doenças crônicas e com a capacidade de sentir satisfação para poder se adaptar às situações da vida dependerá em grande medida da prevenção dos riscos aos quais está exposto o ser humano
e que a prevenção desses riscos é o objetivo dos sistemas de proteção e seguridade social existentes no mundo. Uma experiência que eu tive fazendo essa pesquisa do doutorado nas entrevistas realizadas para as pessoas entre 30 e 60 anos no México e que poucas estão cientes dos riscos que eles têm. Eu perguntava sobre a velhice e eles achavam que era algo que ainda faltava muito para isso. Então, o mesmo encontro a CONSAR, em que fizeram pesquisas, que já tem mais de 25 anos essa pesquisa, e então as pessoas continuam preocupadas com a velhice, com a aposentadoria, já quando eles estão perto desse ponto, desse estado que é a velhice. Minha conclusão é apontar a importância desse enfoque sistêmico e do enfoque interdisciplinar. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Letícia. Realmente muito claro essa questão e você realmente abordou esses pontos chaves da abordagem. Doutor Francisco, você solicitou a palavra, por gentileza, doutor Francisco. Muito obrigado. Uma alegria estar aqui nesse espaço tão importante com esse tema que requer de uma análise. Na questão da abordagem, eu primeiro falaria da longevidade como uma conquista da sociedade, da sociedade moderna, que enxerga esse desafio no planejamento, na saúde social e emocional. Em segunda questão, a longevidade e qualidade de vida. Viver mais tempo. Quando você vive mais tempo, é fundamental destacar ações e melhoras para justamente tentar melhorar a qualidade de vida dos idosos. E a terceira questão é a solidariedade entre as gerações, quer dizer, o apoio das gerações jovens com as mais velhas. Uma outra abordagem seria, como tema central, isso é fundamental porque os idosos, no processo de envelhecimento, poderiam ter poderiam ter variações, por isso é importante levar em consideração essa questão. Então, eu gostaria rapidamente falar no ISTE, quais são os espaços que a gente tem para enfrentar esses desafios, essa investigação, esse espaço de reflexão e de análise sobre os temas como a longevidade. Por exemplo, a gente tem o CEAM, o Centro de Estudos e Apoio para os Idosos, que tem como objetivo promover o desenvolvimento integral gerontológico da população dos beneficiários de 60 anos e mais, como através de ações de educação social, de pesquisa, e que isso possa facilitar o exercício pleno dos benefícios, os direitos e a inclusão nos diferentes âmbitos. Esses centros de estudos também trabalham para poder criar consciência na sociedade sobre a importância de valorizar e respeitar os nossos idosos. Esse centro é também responsável de promover o desenvolvimento integral dos idosos. Eu diria que desde duas perspectivas. A primeira, a promoção de uma cultura de envelhecimento nas pessoas trabalhadoras que trabalham para o Estado, nosso país, e que são os nossos beneficiários. E a segunda perspectiva, que seria o desenvolvimento integral das pessoas, dos idosos. E, então, para não usar mais tempo, eu gostaria de encerrar com um comentário incômodo. Eu acho que é importante destacar esses centros de estudos e apoios dos idosos da CEAM. Eu gostaria de falar que temos um certificado por parte da Associação Internacional de Seguridade Social. Isso foi há 4 anos, em 2020,
resultado do concurso e que era um concurso de boas práticas. E com as boas práticas, a chamada da promoção do envelhecimento ativo entre os beneficiários do Instituto de Seguridade e Seguro Social dos Trabalhadores do Estado, o ISTE, e, claro, foi realizada essa proposta e tivemos esse certificado por conta das boas práticas. A gente fica muito feliz por isso. Essa seria a minha participação. Muito obrigada. Não, eu que agradeço, senhor Francisco. E realmente acho que é por isso que você foi merecedor desse trabalho e desse prêmio também pelo seu trabalho. E então apenas temos aqui uma pessoa que tem a mão levantada, temos a bela Maria del Carmen. Então, sim, por favor, vamos ouvir o que você está aí falando. Então, antes do que nada, gostaríamos de agradecer pelo convite. Também gostaríamos de agradecer também por ter ouvido tantos especialistas, tantas pessoas que estão contribuindo no momento de pensar também no envelhecimento também. Eu gostaria também de dar uma olhada também sobre esses serviços sociais, também para impulsionar o organismo que estou representando, o qual se traduz no fato de ter também feito também um diagnóstico também de uma população, como já falamos no Uruguai, também com uma alta porcentagem de uma população também envelhecida, já falamos também que temos também políticas sociais, também na Seguridade Social, que se tem traduzido em programas também também seguiam como complemento também desse tipo de situações que estava vivendo também a situação. Então, estava falando também de várias linhas também. No momento de ouvir vários colegas também, o que queríamos era promover também aí um pouco como a base também para ainda crescer na América Latina, através dessas instâncias também que temos de troca, também nesse momento de nos apoiar, também a partir também de pesquisas, com difusão e também, como já falamos no passado, como o senhor Henrique já falou, também temos que saber que esse envelhecimento, essa expectativa de vida também é o resultado de tudo que temos trabalhado e também implementado também para que essas pessoas também possam viver mais, melhor. Também vamos falar sobre algumas linhas de ação que faz parte também do Banco de Previsão Social, que é também sensibilizar a população por quanto à velhice e também procurar essa integração social das pessoas e também promover voluntários também como parceiros estratégicos do Estado, esses voluntários também que nos ajudam também com instituições que sim, neste caso, por exemplo, dos estabelecimentos também de mais ampla, por exemplo, estadia, também temos essa cobertura. O Estado também teria mais outro custo. Então, é por isso que também nós falamos também para esses voluntários também como parceiros estratégicos do Estado. Também fortalecemos a sociedade civil organizada também para apoiar a gestão dessas organizações, também maximizar a gestão, também que temos para atingir também uma maior maturidade, também para que possam também ter mais gestão e não depender apenas de outros tipos de apoios também que às vezes podemos receber e também promover também uma vida digna para a população, uma população que também tem mais falta e mais necessidades. Então, é uma questão que eu gostaria também aqui de simplesmente contribuir também. Eu fico muito contente também aqui, acho que é bem importante também que possamos também aqui ter esse tipo de programas de soluções habitacionais, também o programa que temos para a sociedade civil organizada, o programa também de turismo social, o programa também que vai nos ajudar com a inclusão digital das pessoas idosas e não apenas vai ser o eixo transversal, mas também vamos ter a maior participação das pessoas idosas, aplicação de novos paradigmas. Nós estamos também visualizando
uma nova maturidade também nesse envelhecimento, também uma troca no ponto que não podemos ficar tão focados nesses serviços também que acontecem, mas também temos que ficar mais focados, mais centrados na pessoa, ficar mais centrados na pessoa, nos serviços. E talvez também estamos já com essa etapa, com as instituições também aquelas pessoas que estão envelhecendo, também é quem é essa pessoa que está, o que está procurando nesse processo de envelhecimento, também para que seja muito mais digna a imagem da velhice, termos também mais pessoas protagonistas dessas decisões, um participante mais ativo, também que essa consulta também seja mais ativa, como já ouvimos, também para construir as nossas próprias políticas sociais, além do que temos. E também aqui vamos falar sobre esses desafios, essas dificuldades que estamos tendo. Acho que a Seguridade Social também tem outros serviços sociais, também como uma parte também para usá-lo como complemento, também um olhar que ainda temos também que apontar também para como parte dos organismos de seguridade social e não vai apenas solucionar os serviços sociais, não vai solucionar apenas a seguridade social que já foi implementada para mim. Isso é uma questão adicional e é tudo. Muito bem, realmente agradeço muitíssimo também pela sua síntese, também esse conceito de maturidade, também das organizações da sociedade civil. Realmente é um termo que não apenas é inovador, mas também é um desse tipo de eh, problemas que temos no momento de falar das trocas, também é muito interessante também esse comentário. E então também falamos. Então, esse tema que estamos abordando neste minuto, dessa questão também aqui, é que aqui um comentário que eu gostaria de adicionar é que acho que talvez estou aqui falando um pouco demais, mas vou falar mesmo assim. Também quais seriam também essas medidas também específicas também para que possamos também conseguir esse resultado que todos estamos aqui aguardando. Também aqui sabemos que a vida também não é prolongada, mas que também seja prolongada também para o adulto. E nesse caso, estamos falando de idosos especificamente, também para que seja mais produtiva também com a sociedade. Então, acho que nesse sentido, temos que trabalhar também em vários âmbitos, várias áreas também. E especificamente porque quando falamos dessas políticas que se têm desenvolvidos em muitas áreas, especialmente eu falaria que na área da educação, e é que também vamos ter uma pessoa que tem que sair de uma idade específica e também aqui o que vamos fazer simplesmente é falar com aquelas pessoas que são mais jovens. Também aqui temos menos idade daquela que tem. Então, na realidade, também, nesses casos, também sabemos que a maioria das famílias também estão também na melhor condição, também para especificamente também ver de qual forma podem seguir progredindo. Então, isso também vai se ampliar mais nesse âmbito geral do trabalho, onde também temos que fazer mais trabalho com aquelas pessoas que são de maioridade, claro, considerando que também essa questão que temos vai ser também coberta por uma pessoa que vem do exterior. Então, na realidade, aqui o que vai acontecer é que também sabemos que temos questões de informática, então também nesse cargo também sabemos que não vai ser aí simplesmente feito por mais outro funcionário, mas na realidade temos mais que já são existentes também. E são aqueles que simplesmente vão tentar, de alguma forma, preencher esse vazio daquilo que ficou sem resolver. Então, apenas a causa, o motivo que vamos achar para que então possam também se aposentar realmente esse idoso. Sabemos que não necessariamente tem que trabalhar na maioria dos casos. Então, acho também que isso tem a ver com o fato que não é
valorizado adequadamente a experiência. Naturalmente, como já falávamos, eh, também aqui o que também um político, um filósofo, também é que não temos momento histórico que seja igual a outro. Claro, isso também é uma questão que vai se traduzir com aquelas pessoas que, mesmo que todas precisam dessa igualdade, não todas são iguais. Então, o que estou falando aqui neste momento é uma questão que é válida, a experiência, realmente muito importante, uma questão que tem que ser considerada, realmente, e tem que ser considerada também pensando numa cultura. Eu acho que um professor de universidade, como aquele que já tivemos há muitos anos, realmente tem transmitido não apenas a experiência, mas também o conhecimento, as formas também de adquirir esse conhecimento, que são realmente superiores e que não têm envelhecido, não, pelo contrário, que ainda estão presentes. Então, acho que também aqui temos que dividir as coisas como é correspondente e também sabemos que ainda faz parte também das suas situações também que estamos fazendo e também acho que também vão se retirar, vão se aposentar e simplesmente ainda precisam de muitas mais eh, situações que possam ser resolvidas antes do que eles o façam. Então, acho que é uma questão que vai realmente prejudicar ou vai afetar as novas gerações, porque de alguma forma estão impedindo que também tenham pessoas que sejam os seus mentores também no momento de ver de qual forma também eles podem aprender das pessoas idosas. Então, também falamos de medidas jurídicas e também temos mais opções também de também aposentar aqueles que ainda têm uma idade específica e acho que não é a melhor opção. Acho que de fato é pior. Então, também temos ainda que pensar que ainda é suficiente também para que também possamos oferecer à pessoa aposentada um, também simplesmente uma situação ou condições adequadas para a sua aposentadoria e que sejam suficientes para que possa viver de uma forma digna. Então, aqui na América Latina, acho que isso vai funcionar ainda. E também aqui vamos simplesmente sim seguir o exemplo de outros regimes, não vamos ser fanáticos deles, mas simplesmente acho que podemos aprender dos outros países, porque eles também têm verdadeiros centros de atendimento para os idosos e também eles simplesmente vão trabalhar com os idosos de forma individual e também vamos precisar de outras formas. E também acho que isso também vai aprimorar muito a qualidade de vida das pessoas. Eu vou interromper, desculpem, mas aqui temos mais outro especialista que também está levantando a mão. Desculpem, não precisa se desculpar. Agora estamos aqui passando pela segunda parte da pergunta. Justamente também, às vezes falamos também aqui, quais são as principais ações que realmente podemos assumir, o que podemos integrar, levando em consideração que muitas pessoas ainda estão ativas nessas atividades produtivas e, ao mesmo tempo, também tem essas condições de trabalho que ainda estão sendo um pouco mais precárias. Então, temos o Alberto também. Acho que, Alberto, você tem a sua câmera, sim? Sim, sou eu. Ah, tá, obrigada, Alberto. A gente consegue me ouvir? Sim, muito bem. Sim, aí conseguem me ouvir? Oi? Eu gostaria de cumprimentar também a doutora Mônica, a todos. Realmente
eu tenho estado aí, hoje vocês estão, que é uma sede muito, muito linda. Então, aqui gostaria simplesmente de apresentar aqui a doutora Karina, que também é especialista do nosso centro nos temas e na área de idosos, e então temos esse conhecimento claro. E concordamos totalmente com essa intervenção do professor. E aqui gostaríamos de falar sobre a experiência da Cuba, que é um país totalmente, eh, sim, envelhecido. Estamos no 22,5. Temos uma população que tem uma natalidade que começou a se reduzir desde a década dos 70. Nós não temos realmente um filho por mulher. E esse processo de envelhecimento tem sido muito acelerado. Hoje, em muito poucos anos, também vamos estar numa pirâmide totalmente invertida, porque a parte que é um pouco maior é a nossa década dos anos 1960 e proximamente também vamos falar sobre esses princípios que temos para falar sobre esse envelhecimento. Envelhecimento não é uma doença, isso não quer dizer também aí que também vamos ter aqui mais doenças. Então, temos aí professores também de geriatria também. Envelhecer também é um desafio, uma dificuldade, uma crise. E todos sempre falávamos sobre uma questão diferente. Temos que encarar essa questão. Então, agora que falamos também aqui da América Latina e também em anos posteriores, também sabemos que temos papéis muito importantes também. Realmente precisamos de pessoas idosas, vamos protegê-los desde a Constituição. Na Constituição temos o artigo número 4, livre desse movimento da personalidade na velhice, a possibilidade de decidir mesmo na velhice a continuidade de projetos, mesmo o trabalho. Hoje temos projetos de casal, mesmo casamento, e temos também uma experiência, também no 2010. Como já falamos também na Cuba, também temos as duas populações, também, como já falamos, a população de 12 e 60 anos, e de 2000 para frente também temos pessoas apenas de 60. Então, é a única população na Cuba que tem aumentado. É por isso que é importante ter a participação das pessoas idosas no governo da Cuba. Então, estamos pensando que, claro, a aposentadoria não é uma coisa que seja obrigatória. Temos os professores que realmente temos aí na escola de medicina. Seria totalmente muito triste não tê-los para o nosso sistema, porque são uma parte muito importante. Temos mais outras leis que mesmo temos também para os professores também da ensino fundamental, ensino médio. Temos o idoso que também vai ser reincorporado e como professor e também vai receber um pagamento, um salário como trabalhador. As experiências maravilhosas que temos no país, também 80 anos, pessoas de 80 anos que estão lá numa aula, realmente, na sala de aulas, e estão também acumulando 2% também a cada ano. Depois de 25 anos de trabalho, isso vai permitir também, sim, que se aposentem com 90% do seu salário. Também mais uma coisa que é muito inovadora na Cuba, antes do que os nossos pais se aposentaram. Também temos aí essa permissão também de maternidade mesmo para os avós. E também, por exemplo, a nossa filha vai se reincorporar. Então, também gostaríamos de pedir, claro, essa licença, essa permissão também para cuidar do nosso neto. Então, é uma olhar que tem a ver também com esse adulto maior, como parte importante da sociedade. Então, também temos muitos países com a questão do cuidado, também como já falamos no passado, o envelhecimento também é realmente importante. Não apenas estamos aí aprimorando a situação na Lima, mas também estamos pensando em 65 anos e mais. Então, é uma questão que talvez poderíamos também compartilhar depois. Então, agradeço, Alberto. Estamos aqui no ponto do eixo da segunda pergunta. Então, gostaríamos de saber sobre
isso que você está aí indicando sobre a produtividade, ao mesmo tempo temos essa também que é tudo mais precário. Então, aqui gostaríamos de perguntar, por favor, doutora, se tem algum comentário. Sim, sobre essa segunda pergunta, sobre quais são as principais ações que podemos ter para a integração também das pessoas idosas. Então, vamos falar que mesmo se temos também aumento da esperança de vida, isso não tem sido de uma forma saudável, pelo contrário, temos tido uma demora também. Aí falamos de uma volatilidade crônica no momento de envelhecer e também da expansão dessa dependência funcional, gerando também o aumento das necessidades de saúde e, portanto, o aumento da utilização dos serviços de saúde, seja público ou privado, e isso também pode levar a um aumento também das despesas pagadas pelas pessoas a partir de uma pensão, e por isso é que vão ter maiores despesas. Então, aqui estamos falando com as pessoas públicas de saúde e que os serviços sejam suficientes para atender as pessoas idosas. Caso contrário, também sabemos que essas despesas que vão prover diretamente das suas bolsas vão ser maiores e também vão ter um impacto também subsequente na qualidade de vida e também isso vai gerar o empobrecimento da população. Então, é importante também a prevenção, tanto para as instituições quanto para as pessoas, porque, como já falou o senhor Cicchini, então ainda vai aumentar a população, que é a população que é alvo desses sistemas de proteção e seguridade social, em consideração do fato que a esperança de vida tem aumentado, também a diminuição da taxa de fertilidade. Aqui falaríamos que os demógrafos estabelecem ou indicam que para substituir uma população. E como já falávamos, não apenas vamos falar dos números, onde muitos países estão mesmo em menores valores. Temos o México em 2,1, aqui na cidade do México é 1,8. E se falamos de cidades mais industrializadas, então vão ter uma taxa de fertilidade muito menor, e a cidade do México tem uma idade média de 35 anos para a maternidade. Aqui, este aumento na população que está envelhecendo, na área de serviços de saúde, pensões, vai então precisar de um aumento dos recursos para o seu financiamento. E aqui é onde vamos ter esses debates sobre se precisamos de reformas fiscais, sobre se precisamos também aumentar essas contribuições feitas à Seguridade Social. Então, é apenas uma questão que vamos deixar assim para saber de qual forma vamos fazer o financiamento dessa proteção através dos programas de proteção social, através da Seguridade Social, nessa constante. E eu fiquei muito surpresa pelo número que no 2000, 88% da população da América Latina vai ser idosa. E, finalmente, por quanto às pessoas, vamos ter a importância também aí da economia no seu processo para a etapa de velhice. E também quando a Covid, também quando temos alguns países, também tivemos um retiro também. Aqui no México estão permitidos a cada 5 anos, depois do desemprego, também agora que estamos analisando os números, realmente tem sido um crescimento constante. Esse retiro também vai levar a também menos retiros, e também no caso do México, também vamos reduzir também o prazo também que de alguma forma se fazem essas aportações. Então, sim, podemos também simplesmente recuperar essas semanas de cotização. Tá, obrigada. Desculpem que vou aqui fazer uma interrupção. Então, nós gostaríamos aqui simplesmente de aumentar. Então, Francisco, você já levantou a mão. Então, com essa intervenção, então vamos encerrar também as contribuições, a troca da segunda pergunta para passar à terceira. Então, claro, eu que agradeço, vou respeitar o tempo.
E também por quanto, quando falamos também aqui sobre as pessoas idosas, vamos ser muito mais precisos. Então, para aqui, para esta intervenção no IST, nós temos aqui dois questões que estão vinculadas também com as os diferentes benefícios que temos conforme o nosso quadro jurídico. Falamos também da lei do IST. A primeira é que, como parte dos 7 tipos de dívidas também que vamos ter para também esses beneficiários, também foi parte das 22 benefícios sociais. Então, aí temos um benefício especial para os nossos aposentados, isso sem afetar o fato que eles podem usar os outros 6 sem problema. Então, vamos passar para o segundo ponto. São essas casas de dia, assim são chamadas. Então, aí o que eles fazem é que também esses conhecimentos que sejam adquiridos nessas oficinas também sejam como um centro-dia e não apenas como uma decisão também para os nossos aposentados, através também dessa elaboração desses produtos feitos à mão, nesse caso, os serviços fornecidos também possam ajudá-los de forma econômica. Também algumas oficinas que têm aí de algum tipo de atividades manuais também. Aí eles vão fazer algum tipo de retratos, lâmpadas, vão fazer esse tipo de artigos de forma manual, e eles vão vender esses artigos para obter uma renda e que possa ser uma ajuda econômica, esse é um dos objetivos das atividades que vão ser o produto desse centro-dia. E também aqui temos que também no nosso país, a Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos, no artigo número 4, fala sobre esse centro geriátrico a partir dos 65 anos e aproximadamente também 6.000 pesos mexicanos. E a partir disso, independentemente também do que vamos falar, por lei, independente do fato que uma pessoa aposentada, um idoso do IST esteja aposentado, isso não vai evitar simplesmente afetar os seus direitos de ter essas duas pensões, se for o caso. Então, temos que fazê-lo de forma assertiva, a integração econômica dos nossos idosos aqui no nosso país, aqui no México. Agradeço a sua atenção. Muito interessante, Francisco, esse ponto de vista, justamente a revisão dessas possibilidades para entender o valor da produtividade das pessoas idosas, sobretudo o espaço e a relação que tem com a saúde. Muito obrigada por todas as contribuições. E vimos que a produtividade, que esta questão econômica e não perder de vista o protagonismo das pessoas idosas é o eixo para conseguir uma abordagem holística, interdisciplinar, para então assim, como você mencionou, Francisco, conseguir essa assertividade. Então, o ciclo de vida nos leva a pensar nas mudanças biológicas, emocionais, psicossociais, os fechamentos de ciclos de trabalho, mas não da produtividade. Os cenários mudam, aparecem a ausência da família, o parceiro, amiga, todas essas circunstâncias são promotoras de uma situação que buscamos ter como evitar essas situações de isolamento, de solidão e essas mudanças físicas, essa falta de possibilidade para interagir com o mundo são um obstáculo de acesso que esses idosos encontram muitas barreiras. E nesse contexto, é importante refletir sobre a seguinte pergunta: quais são as principais ações para a integração
social e comunitária e também familiar desses idosos. Existem cenários ou também não temos uma visualização dos cenários e uma comunidade que para sobre essa percepção do etarismo, como qual é esse preconceito que não fornece essas oportunidades de interação. Então, vou abrir para que 3 pessoas possam participar. Então, por gentileza, levantem a mão e acho que isto é muito enriquecedor. Então, por gentileza, Letícia. Bom, ninguém gosta de envelhecer, mas também não queremos morir jovens. Então, que além das melhoras das políticas públicas de proteção e seguridade social em questão de aposentadoria e pensão, é importante modificar os hábitos individuais, incorporando o planejamento do envelhecimento, que deverá ser iniciado na juventude, falando de prevenção. E também é fundamental incrementar o capital econômico para o financiamento da velhice, fortalecer os vínculos sociais para conseguir uma velhice ativa e gerar uma cultura de autocuidado da saúde desde a juventude para incrementar a qualidade de vida durante o envelhecimento e a velhice e, portanto, diminuir os gastos médicos. Isto é traduzido na autonomia econômica e também numa maior integração dos idosos com o entorno. Para gerar uma cultura de integração é necessária a participação dos diferentes setores, destacando o setor de educação, é necessária a questão interdisciplinar para construir soluções nesses novos desafios que traz esse ponto que mencionamos do aumento da esperança de vida que tem a população nos últimos anos. E, bom, acho que essa seria minha participação. Muito interessante, sobretudo, retomar a necessidade de considerar o capital econômico, também o capital social humano que está associado para conseguir essa integração. Maria del Carmen, por gentileza. Muito obrigada. Eu acho que, alinhada com o que já comentou a Letícia, eu acho que durante o tempo construímos um envelhecimento segundo as mudanças e as situações que encontramos nesse percurso. Hoje falei do foco nas pessoas, já falei das linhas de tempo e das linhas estratégicas e dos programas. Eu acho que tudo isso nos levou a construir um envelhecimento encaminhado a diminuir os custos, a diminuir os riscos na saúde. A gente já falou do envelhecimento ativo, outros poderiam falar do envelhecimento satisfatório, benéfico, mas tudo está encaminhado a chegar na etapa da velhice com condições de autonomia ótima, então poder continuar contribuindo sem a participação dos idosos. A ideia é fortalecer essa participação através dos programas, das atividades e ações que possam em conjunto ser realizadas com eles. Então, acho que esse seria o caminho certo. A pandemia, claro, foi algo que nos parou, que nos quebrou socialmente, economicamente, emocionalmente, mas como qualquer crise, também foi uma oportunidade no sentido de, depois de analisar a pandemia, percebemos que o nosso caminho parecia seguro, mas que não tínhamos assumido os desafios da saúde mental nos idosos e também o tema da solidão
que ainda queira trabalhar nessa linha, na cultura de envelhecimento. Aqui em Uruguai, a pandemia demonstrou que existiam essas lacunas que parecia que estavam sendo abordadas, mas era apenas complementar. E hoje encontramos outros desafios, sobretudo o que a Letícia mencionou na questão da educação. A gente passou já há muitos anos, vocês aqui em Uruguai também, nesta educação para envelhecer. Então, essa educação para esse processo não tem que ser apenas para com a capacitação, socialização, na verdade, deve ficar dentro do ensino. Eu acho que o envelhecimento e a velhice não deveria ser apenas com esse olhar biológico ou da anatomia, tem que ser acompanhada por outros valores, outras reflexões que já estamos discutindo agora, por exemplo, a imagem negativa, acabar com o mito de velhice, doença, e pensar no envelhecimento ativo. Uma questão muito interessante que eu gostaria de mencionar é a reforma da Seguridade Social que tivemos e foi promulgada numa lei no ano passado e inclui uma parte do envelhecimento ativo, que o que é dentro dos planos da Seguridade Social, falando que a pessoa poderá se aposentar, mas que poderá continuar dentro do trabalho remunerado. Então, eu acho que isso, para mim, foi um ponto muito importante. Também a questão da idade para conseguir a aposentadoria, eu acho que temos um avanço importante. Todos os países ainda achamos que faltam várias coisas. Claro, temos pontos críticos na última década, onde podemos falar que, claro, ainda faltam coisas, mas que é uma questão em conjunto, porque é um compromisso de todos. Eu vou ser velha e então agora estou me educando para envelhecer e entender qual tipo de velhice eu busco ter. Então, trabalhar desde o serviço social e outras áreas, eu acho que estamos no caminho certo. E, claro, cada crise que aparece no envelhecimento, quando a gente enxerga uma oportunidade de crescimento, eu acho que poderíamos ficar felizes, se bem não de todos satisfeitos. Maria del Carmen, sim, hoje o desafio mais importante que a gente tem que nessa mudança de geração que teremos, hoje devemos revisar com os jovens qual velhice eles terão. Então, se hoje estamos com eles, devemos visualizar isto para implementar o que não está acontecendo agora, porque terão outras situações. Muito obrigada e uma desculpa pela demora. Sim, claro, é muito interessante, sobretudo porque são muitos conceitos consistentes que a gente não quer deixar para articular a conclusão final. Então, eu acho uma participação brilhante. Então, agora vamos passar com Cuba. Alberto, por gentileza. Quem deseja participar? Você ou a sua companheira? Realmente é um desafio, como a gente mencionou no começo. E já conversamos sobre isso em outras conferências. Já falamos de envelhecimento da população, que é um desafio para a nova sociedade. E, claro, não tem nada a ver uma pessoa de 60 anos hoje com o que acontecia há 30, 40 anos. Hoje eu estava lendo um artigo que falava que o século passado o tema foi a adolescência, que era um tema complicado. Para este século é a população de 50, 60 e 70 anos, uma população que não tem nada a ver com as ideias que temos sobre o envelhecimento. Hoje, essas pessoas fazem esportes, vestem a moda, não é aquela avó que tínhamos nas histórias. Então, agora são pessoas idosas que
por conta dos sistemas de saúde e de educação, tem outra dinâmica. Hoje, por exemplo, o processo dos 60 anos, hoje, quando você tem 60 anos, você já teve acesso à saúde, à alimentação, e isso permite outras condições muito diferentes. E, claro, é importante como continuar fazendo parte da sociedade. Por exemplo, com a aposentadoria. Uma vez que você se aposenta, o que fazem? A Cuba precisou fazer uma política para atender a dinâmica, que não é envelhecimento, sino é outra dinâmica. Então, cada ministério, observando esse curso de vida, existem obrigações, por exemplo, o Ministério da Educação, como o turismo, a saúde, o Ministério de Trabalho e de Seguridade Social. Quer dizer, todos os ministérios, de uma forma ou outra, eles como participam para atender essa dinâmica. Para dar um exemplo, aqui na Cuba, a gente tem 17% dos idosos, também temos um tema de imigração, mas também temos a participação dos idosos nas comunidades, como parte da comunidade e como aí, por exemplo, na pandemia, foi demonstrado como a comunidade poderia proteger os idosos e evitar as doenças. Mas desde os anos 80, promovemos que os idosos possam se incorporar ao círculo dos avós. Então, os idosos dentro das comunidades onde eles moram, eles estão saindo para participar, estão visitando os parques, e eles fazem atividades físicas e recreativas todos os dias da semana. E o mais importante do que exercício físico é a socialização. Ou como já mencionamos, somos às vezes ditadores dos idosos, damos indicações, mas claro, tem esse círculo, essa atividade para que eles possam participar e socializar. Também temos outros programas, a Casa do Idoso, a Casa de Cultura, para que eles possam fazer atividades. O que podemos fazer para que realmente eles possam se sentir úteis nessa etapa da vida, que eles fazem parte, porque é uma etapa mais da vida. Inclusive, nos idosos, em outros lugares, buscamos lugares vivos para ter um motivo para eles acordarem. Então, é um direito dos idosos. Muito obrigado. Muito obrigada. Antes de passar a palavra, e por uma questão de tempo, e para dinamizar, agilizar de forma democrática o espaço, lembrem que tem 2 minutos para que possamos responder as perguntas do auditório, da nossa audiência, e então assim concluir conforme marcado. Por gentileza, Francisco. Muito obrigado, serei muito breve. Eu sei que devemos respeitar o tempo para o tema do que a gente faz no ISTE, na integração social. E eu vou mencionar, eu gostaria de mencionar mais, mas por uma questão de tempo eu mencionarei apenas 2. Primeiro, o que eu mencionei antes, falar sobre as casas de dia. Aqui geramos diferentes atividades recreativas para encontrar o valor individual como pessoas ativas, dos idosos que possam estar numa atividade, que possam ter um envelhecimento ativo, com dignidade, e promover a convivência entre eles, entre os iguais, com atividades sociais, culturais, esportivas, recreativas, de educação, também de prevenção, focadas na saúde mental e física, que além de curtir e aprender, eles compartilham talentos artísticos, de manualidades. Esses espaços também têm profissionais que apoiam os trabalhos para, então, assim, oferecer uma vida saudável. São organizadas atividades, exercícios para fortalecer a mente, com diferentes atividades
e que são lugares adequados para as pessoas que talvez tenham um tipo de deficiência, que elas possam ter um desenvolvimento adequado. Então, além dessas casas de dia, temos o apoio médico, gerontológico, de fisioterapia, o trabalho social da maioria, psicológico e também de nutrição. Essa seria a primeira, que também gostaria de falar rapidamente. Eles receberam um certificado com uma menção especial por parte da ISA, Associação Internacional da Seguridade Social. Em 2023 foi uma proposta de boas práticas e que recebemos esse certificado. Mas a segunda questão, a linha já são chamada de Vive, que é um centro de convivência para os idosos. É um tipo de hotel que temos aqui na cidade, na capital, na cidade do México. A gente recebe a cada semana 4 estados da República Mexicana. E essas atividades ficam nesse hotel. Então, geramos ações sociais, culturais, eventos e também consideramos realizar visitas já marcadas, visitas em museus, teatros, e também um balneário chamado, que fica no estado de Morelos, chamado de Ixtehuistla, que é no município do estado de Morelos, e aí temos a comunidade de idosos. E com isso, encerro meu comentário para essa pergunta, mas eu gostaria de fazer uma última reflexão, considerando essa última pergunta. Aqui no ISTE, a gente deseja que os idosos e que também que a gente possa falar que em cada ruga da pele a gente tem uma história de uma vida bem vivida e que cada dia possa ser um capítulo de sabedoria e de amor. Muito obrigada. Muito lindo, Francisco. Muito lindo essa frase para encerrar. Doutor Paulucci, por gentileza. E com isso, com a participação do doutor Paulucci, iremos encerrar essa terceira participação. Então, para passar com as perguntas da audiência. Muito obrigado. Eu acho que meus prezados panelistas, que tivemos a honra de participar dessa reunião, eu gostaria de falar que, na minha opinião, existe uma medida muito antipática que é necessário tomar, porque, evidentemente, eu vou falar que é antipático falar que é necessário aumentar a idade de aposentadoria, e uma questão fundamental: o regime está em crise no mundo todo, porque existe uma sociedade que tem uma resistência, e claro, existe essa resistência a aumentar a idade mínima para ter acesso à aposentadoria e as vantagens que tem o gerente. Mas hoje, uma senhora aos 60 anos não é uma pessoa que não possa trabalhar, pelo contrário. Temos muitos casos que têm uma autoridade e as condições para fazer isso. E um homem com 65 anos, que é a idade geral mínima para ter acesso à aposentadoria, também acontece o mesmo. Então, eu falo, claro, que o regime de aposentadoria está em crise. E essa crise é justamente por conta dessa circunstância que eu aponto. Não existe a possibilidade concreta econômica de aumentar as contribuições com as quais sustentamos esse regime do nosso país, que é de ser o sistema de... Então, isso é um tema fundamental, porque isso irá nos ajudar justamente a que os idosos possam continuar trabalhando sem necessidade
dessa pressão que existe, que é uma questão universal para ele se aposentar numa idade específica. Eu acho que o que eu estou falando é uma questão que gera discussões, mas que, claro, eu, a gente poderia discutir com números sustentando isso. Eu gostaria de agradecer o convite e a gentileza que tiveram. Então, claro, sem dúvida, doutor Paulici, claro, talvez poderíamos marcar um outro encontro para aprofundar nesse tema com números, com dados, com projeções e, claro, também com propostas. Mas, então, agora o que eu vou ler é uma das perguntas que recebemos eh, da audiência. Vamos pedir para o Dr. Cecchini, se você poderia falar mais sobre a relação das pessoas idosas e o acesso à tecnologia, como é o avanço em nossos países, quais dados temos, qual seria a orientação e como você valoriza esses avanços no contexto da chamada da Revolução 4.0 que a gente está iniciando. Você poderia falar um pouco sobre isto? Muito obrigado. Claro, o tema da Revolução 4.0, da nova tecnologia, é chave para todos. Todo mundo precisa de aprender e a gente sabe que, às vezes, os idosos têm essa dificuldade porque essas novas gerações nasceram já com o celular na mão, mas é diferente para os idosos. Na verdade, sobre os dados, geralmente, um pouco que eu apresentei são pesquisas específicas. Não sei se existem dados tão detalhados, mas agora estamos com, em nossos países, perguntam pelo acesso e uso da tecnologia. E, claro, isto que permite já revisar os dados segundo a idade. Então, eu acho que sim, claro. Ainda que não temos muitos dados, acho que teremos mais por conta das pesquisas, os censos. Então, sim, estamos mensurando isto. E agora sobre o tema das políticas públicas. Claro, eu acho que muitas das vezes os programas ou as capacitações feitas ficam nas mãos das organizações não governamentais ou dos municípios, dos governos locais. Sobretudo agora que temos uma política tão ampla em nível nacional. Então, também fico atento aos comentários dos outros painelistas. Talvez eu esqueci de algum programa importante. Muito obrigada. Muito obrigada, doutor. Na verdade, é um tema que, claro, temos vários elementos, por exemplo, a pandemia, que facilitou esse olhar mais profunda. E aí tem um impacto na sensibilidade. Como temos, por exemplo, esta questão da capacidade de operação de contar com os dispositivos, mas também alfabetizar sobre o uso dos sistemas, das linguagens, e esse grande desafio que não deixa de ser uma oportunidade em nossa vida, e sobretudo nessa projeção de custo de vida que envelhece. Doutor Paulucci, por gentileza. Sim, um comentário só que eu queria falar sobre os resultados que teria um curso que estamos fazendo desde a Associação Gremial de Computação para Idosos, quer dizer,
A ideia é facilitar para os idosos o exercício e o acesso a tudo o que significa hoje a Revolução 4.0. Então, isso não é uma revolução, mas simplesmente habilitar isto para que eles saibam utilizar esses instrumentos. Eu acho que isso abre a mente das pessoas e também dos idosos. Eles se sentem bem, pelo que a gente está observando agora. Ainda não finalizamos o curso e por isso não poderia falar dos resultados. Isso será só no final do curso, mas, sinceramente, acho que isso poderia ser replicado em diferentes âmbitos e também tirar as nossas conclusões e também fazer uma troca de conclusões para evitar esses erros. Então, eu vou me comprometer para apresentar os resultados desse curso. Muito obrigada, doutor. Bem, então, rapidamente vou tomar algumas palavras-chave. Maria del Carmen, um minuto, por favor. Sim, simplesmente retomar o tema do programa que está voltado para os idosos que busca inclusão digital, e aí realizamos oficinas para o melhor uso dos aplicativos, sobre as atividades dos idosos que temos no território e na sociedade. Eu acho que isso foi uma experiência muito importante, foi de muita ajuda esse programa durante a pandemia, e a gente distribuiu dispositivos. No começo eram tablets, e depois, escutando a opinião que eles tinham, eles preferiram o celular, então foi entrega de dispositivos. E existe uma grande satisfação dos idosos que participam. Eles coletam um dispositivo e é para toda a população de idosos. O último coletivo que se integrou foi um coletivo de pensões. Então, equidade digital, acho que já foi considerada. Ainda falta, mas já estamos conseguindo essa equidade digital. Isso ajuda para no seio de dispositivos com oficinas. Seria isso. Muito obrigada, Maria del Carmen. Francisco? Muito obrigado. Rapidamente, em nome da nossa titular do ISTE, a mestre Berta, e de nossa diretora de Benefícios Econômicos e Sociais, a mestre Mendoza, eu gostaria de agradecer a esta comissão pelo convite para participar dessa conversa. Muito obrigado. Saudações para o Dr. Álvaro Velarca, diretor da CIS, e também Jorge D'Angelo, presidente da Comissão Americana dos Idosos. Muito obrigado a nossa moderadora, Mônica Ibarra. Muito obrigado a Juan Carlos Palucci, da Argentina, meus colegas, também a Letícia, a Maria del Carmen Roche, do Uruguai, e, claro, a Alberto Hernández Fernandes Eco, da Cuba, e também a nossa amiga, a doutora Luz Ángela, a coordenadora de comissões nesta comissão. Muito obrigado, um prazer participar desse diálogo, desse tema tão relevante como é a longevidade. Muito obrigado. Muito obrigada, Francisco. Aproveitamos essas saudações para replicar o agradecimento para todos. Eu acho que temos 2 ou 3 palavras-chave para encerrar essa conversa, que tem a ver com o compromisso sobre o protagonismo de cada uma das pessoas, desde a sua própria construção de envelhecimento ativo, produtivo e saudável, um chamado a que as organizações e os grupos de trabalho
com os quais interagiamos para aprofundar nessa tarefa interdisciplinar, para buscar esse olhar integral, holístico e, claro, claro, complementar essas políticas públicas. E então, acho que a economia monetária é um ponto, mas economia de energia, de esse vínculo social e a produtividade que buscamos sustentar nesse curso de vida saudável, que não tem a ver apenas com a pobreza e a doença, é esse desejo de continuar sendo ativo e produtivo no entorno sociocomunitário. Eu gostaria de agradecer o convite para moderar esse espaço. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Santini pela aula tão linda que ele apresentou, com os dados maravilhosos. E passo a palavra para Jorge D'Angelo, o presidente da comissão, para encerrar esse evento. Cumprimentos para todos. Bem, a gente teve uma jornada realmente bem-sucedida de um alto nível. Francisco Henrique e a Mônica me ajudaram com os cumprimentos. Eu gostaria de agradecer a participação de todos. E também eu agradeço porque, por conta disso, eu tenho a possibilidade de fazer uma última reflexão, que é, durante muito tempo na Cadame, o lema era envelhecer como você viveu. E eu acho de que isso que já ouvimos hoje aqui, de alguma forma, os nossos esforços deverão estar encaminhados para educar na questão da seguridade social e nos cuidados de saúde, sobretudo para os idosos, quando eles já têm essa condição, para eles saber como prevenir esses acidentes ou outras questões. Mas também eu vi algo que tem muito a ver, que menciona a Maria del Carmen, que ela falou de que a gente está construindo o envelhecimento. E acho que está ligado com esse lema de envelhecer como você viveu. Mas eu não concordo com uma coisa, sobretudo com que a pandemia foi uma quebra, mas não de todo, porque uma emoção fundamental para empreender ações foi justamente essa paixão. Essa paixão, eu enxergo essa paixão em todos aqueles que participaram. A gente tem muitas coisas já, tivemos muitas situações, mas ainda temos esse desejo para poder continuar trabalhando, para que os nossos idosos do continente possam receber serviços, benefícios adequados e que possam ter uma vida feliz, que também tem a ver com fazer parte de uma comunidade feliz. Eu gostaria de agradecer a todos, eu agradeço o mestre Álvaro Velarca, que espero que da próxima vez possa participar. Vamos obrigar ele sempre nos apoia e nos traz essa inspiração. Eu gostaria de agradecer também a todos os colaboradores, a Luz, que foi um elemento importante nessa conversa. Então, sem mais, eu agradeço mais uma vez e concluímos esta sessão. Muito obrigado a todos. Vamos lá na frente. Muito obrigada a todos e todos os participantes para a conferência. É muito importante contar com as participações de todos vocês. É muito importante para essa conferência escutar desde diferentes lugares e aprender e fazer essa troca desde a diversidade, falando desde os nossos países, desde as nossas experiências. Então, por isso eu agradeço que vocês tenham aceitado esse desafio, esse convite em nome do ministro Álvaro Velarca Hernández.
e das equipes que participam na concepção, convocatória, desenho, transmissão, comunicação. Também muito obrigada a todos, também os nossos colegas que nos acompanham na sala hoje. Lembrem que na segunda-feira continuaremos com as atividades do que deveria ser chamado de mês da Seguridade Social. Temos uma agenda que continuará na segunda-feira com apresentações magistrais sobre deficiência de pessoas que vivem com deficiência e também com um painel maravilhoso justamente sobre o que você mencionou, sobre o que a gente aprendeu da pandemia e o que podemos entender e reconstruir desde essa crise sanitária que foi uma surpresa para todos. Em nome da conferência, gostaria de agradecer a nossa audiência no Zoom. Essas atividades são para vocês. Sem vocês, não faz sentido continuar com elas. Então, por isso, fazemos um convite para vocês continuar nos acompanhando. Com isso, encerramos as atividades hoje, nesta Semana de Seguridade Social 2024. Muito obrigada.